Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos elevar o nosso coração, nosso pensamento, perto de Jesus sacramentado, numa capela, numa igreja mais próxima de nós. E vamos, desejosos de receber Jesus na Eucaristia, fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vamos ouvir o Evangelho deste dia. Nós estamos ouvindo o Evangelho de Marcos e hoje, no capítulo 12, versículos de 35 a 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo e dizia: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Muito bem. Ouvimos então esse Evangelho, onde Jesus está falando e ensinando aos fariseus e a outros que estavam ali o ouvindo. E sabemos que Deus prometeu ao rei Davi que um dos seus descendentes possuiria o reino para sempre. Isso nós podemos constar no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículos 12 seguintes. E era uma clara alusão ao Messias, ou seja, o filho de Davi, ele iria então reinar para sempre. E assim o interpretava toda a tradição judaica, que lhe dava o título de filho de Davi. Então, ou seja, para os judeus, o Messias seria então filho de Davi. E este filho de Davi tomaria então o trono de seu pai
para sempre. Na época de Jesus, este título de Messias estava carregado de um forte sentido nacionalista, pois os judeus esperavam um rei terreno, descendente de Davi, que os libertasse da dominação romana. Então, ou seja, os judeus esperavam um Messias libertador do Império Romano. Ou seja, o Messias então iria tomar o reinado, o Império de Roma, e ele então reinaria sobre os judeus. Assim esperavam então que seria o Messias. É um Messias político, né? Um Messias terreno. Mas neste Evangelho, Jesus mostra aos que o ouviam que a origem do Messias é superior. O Messias não só é filho de Davi, mas é de natureza mais alta, enquanto é filho de Deus e transcendente. Ou melhor, enquanto é filho de Deus e transcende o puramente temporal. Isto é, Jesus, ele afirma no Evangelho que nós ouvimos que não só ele é filho de Davi, mas também que é Senhor e Deus. É filho de Davi segundo a carne e é Deus e Senhor por ser filho do Pai, igual a ele em tudo. Então Jesus vai afirmar, ou seja, que o Messias é muito mais do que descendente de Davi. O Messias transcende essa realidade terrena, porque ele vem do Pai. É filho de Deus e, portanto, é Deus. A referência ao Salmo 110, com que Jesus argumenta, explica que o Messias é Deus. Por isso, Davi, no Salmo, chama Senhor, né? Diz Senhor ao meu Senhor, ou seja, diz Deus Pai ao meu Senhor, ao Messias, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus por escabelo por baixo de seus pés. Veja, por isso Davi chama o Messias de Senhor. Pela mesma razão, ou seja, por ser o Senhor, ele está sentado à direita de Deus. E essa atribuição de estar sentado à direita de Deus, nós vemos no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 33 a 36. E por isso, o Messias tem o mesmo poder de Deus, a mesma dignidade e a mesma glória. Então Jesus ali, como declara o Messias que ele é o Messias, ele tem o mesmo poder que o Pai, a mesma dignidade e a mesma glória que o Pai. Muito bem. No próximo domingo, nós vamos celebrar a festa da Santíssima Trindade. Iremos festejar esse Deus que é uno e trino. Um só Deus em três pessoas distintas, três pessoas diferentes. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses. O Pai não é o Filho não é o Pai,
e o Espírito Santo não é o Pai, tampouco é o Filho. No entanto, as três pessoas são um só Deus. Eis aqui, o grande mistério da Santíssima Trindade, que nós não conseguimos compreender em sua totalidade na nossa cabeça, ou seja, na nossa inteligência. Disse que certa vez Santo Agostinho estava meditando sobre a Santíssima Trindade e queria então romper esse mistério da Santíssima Trindade, e ele estava caminhando numa praia, então meditando nessas verdades de fé, e de repente ele vê um menininho que, fazendo um buraco na areia, tentava colocar a água do mar dentro daquele buraquinho de areia que ele tinha cavado. Então, Agostinho vê aquela cena e começa a questionar aquela criança, dizendo: o que você está fazendo aí? Você acha que é possível colocar a água do mar dentro desse buraquinho de areia? Então a criança olhou para Agostinho sorrindo e disse: é mais fácil para mim pôr a água do mar aqui nesse buraquinho de areia do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. E aí aquela criança desapareceu. Santo Agostinho percebeu que era um anjo que dizia para ele que era impossível compreender na totalidade o mistério da Santíssima Trindade. Muito bem. E sabemos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou na plenitude dos tempos, no seio puríssimo de Maria. Essa segunda pessoa é Jesus Cristo, Salvador de todos os homens. E por isso nós devemos tomar cuidado para que não cometamos o mesmo erro dos escribas da época de Jesus, achando que ele seria um salvador terreno. Ou seja, não só um erro dos escribas, mas do povo judeu em si, dos fariseus, achando que o Messias seria um rei político, terreno. Devemos ter o cuidado para não cairmos nesse erro pensando que Jesus é um libertador político, né? Ou seja, que Jesus que irá libertar, então, todos nós de uma opressão dos poderosos, que ele dará vida aos pobres, no sentido de, ou seja, dará o sustento de comer aos pobres, né? Tirará os pobres da opressão, né? Fará de nós uma sociedade totalmente igualitária e etc. Não, isso não é o cristianismo, isso é uma ideologia, né? E podemos, às vezes, cair nesse erro, né? Ou também poderíamos cair no erro de pensar que ser cristão é sinônimo de ter boa vida. Boa vida no sentido meramente terreno. Ou seja, ser próspero, ter saúde, tranquilidade, ser bem-sucedido profissionalmente, por aí vai. São coisas boas que Jesus pode até nos conceder, se for, é claro, para nós instrumento de salvação, instrumento de santificação. Mas não é isso que Jesus quer nos dar em última instância. Ele quer nos dar o céu, Ele quer nos fazer santos.
pois foi para isso que ele veio ao mundo. Nós não podemos esquecer que as contrariedades desta vida, vividas com o espírito cristão, são instrumentos para o crescimento espiritual, purificação dos nossos pecados, amadurecimento da nossa própria alma. Cristo, Ele quer nos livrar do pecado e também da morte. Mesmo que para isso Ele tenha que permitir sofrimento e contrariedades na nossa vida. Então, às vezes, nós podemos cair no erro de uma teologia da prosperidade. Ou seja, o que quer dizer essa teologia? É se você busca Deus, for de Deus, você terá do bom e do melhor, Terá sucesso financeiro, terá saúde, etc. Como se a felicidade que Deus quer nos dar é meramente essa felicidade material, temporal, aqui na terra e agora, Mas sabemos que não é essa felicidade em última instância. Quando Jesus diz que vem nos dar vida e vida em abundância, ele fala de vida eterna, fala de vida sobrenatural. Portanto, para um verdadeiro cristão, mesmo que ele passe por momentos difíceis, de dor, de enfermidade, de problemas financeiros, etc., mas se ele está em comunhão com Deus, se ele está na amizade com Deus, nada mais pode abalar o seu coração. Está caminhando para o céu, está caminhando com Cristo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, a paciência tudo alcança, dizia Santa Teresa d'Ávila. Santa Bernadette, a vidente das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França, no século XIX, ouviu da Virgem Santíssima o seguinte, numa de suas aparições: eu não te prometo felicidade nesta vida, mas na outra. Por isso, Bernadette, quando esteve doente, e Bernadette ela ficou muito doente ainda na sua juventude, porque assim que terminaram as aparições, um pouco tempo depois ela entra num convento religioso e depois de alguns anos ela fica gravemente doente. E as irmãs sugerem para Bernadette que ela volte a Lourdes para que ela possa se banhar nas fontes milagrosas dali da Gruta de Lourdes, onde jorra aquela água milagrosa, onde muitas pessoas foram curadas de enfermidades. E Bernadette é categórica quando diz: as fontes dessas águas não são para mim. E as irmãs não compreendem isso que ela diz. E ela diz: a Virgem Maria não me prometeu felicidade nesta vida, mas na outra. Essa fonte não é para mim. Veja, Bernadette esperava a verdadeira felicidade no céu junto de Deus, de Maria Santíssima e de todos os anjos e santos. A maior alegria, talvez, de Bernadette era voltar a ver a Virgem Maria que havia aparecido para ela. E este mesmo céu que a Virgem Maria prometia para Bernadette é o céu que o próprio Jesus
abriu as portas através da sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. É isso. Seja Jesus, que é filho de Davi, segundo a carne, mas filho de Deus Pai. É o Filho unigênito do Pai, é o Messias prometido, é o Deus Salvador. Por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele abre para nós as portas do céu e fará sempre de tudo para que nós alcancemos esse destino que Ele preparou para todos nós. Que possamos ter em vista sempre o céu, ter em vista sempre a eternidade. E que por mais que tenhamos que passar por dificuldades, tribulações, enfermidades, que peçamos a Deus a graça de fazer com que essas contrariedades sejam para nós motivos de crescimento espiritual, de purificação dos nossos pecados, que possamos oferecê-los junto de Jesus Cristo crucificado, para que também nós possamos ser canais, instrumentos de libertação e de salvação para os outros. Peçamos à Virgem Maria, ela que é invocada como porta do céu, para que ela com sua intercessão, com o seu carinho materno, possa preparar para nós, junto de seu Filho Jesus Cristo, também um lugar no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, agradeço pela sua companhia nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, para que você também possa levar a palavra de Deus a muitos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.